Bem, pessoal, nós trouxemos também a Jaqueline, que é pedagoga, vai trazer para a gente aqui, abordar para a gente alguns temas relacionados à aprendizagem, memória, porque também a gente trouxe esse tema para vocês, né? A gente sabe que muitos pacientes que tiveram Covid, ou como todos nós que passamos por uma situação de estresse, de ansiedade, de depressão, é comum ficarmos com toda a nossa memória fragilizada, né? Às vezes dificuldade de aprendizagem, dependendo de como esses sintomas se manifestaram. Então, é comum a gente ver relatos de pessoas que estão com algum problema relacionado, né? Então, Jaqueline, traz para a gente o que a gente pode fazer no nosso dia relacionado à aprendizagem, à memória, para que os nossos estudantes consigam ter um melhor aproveitamento dos estudos, consigam ter uma melhor aprendizagem, né? O que a gente poderia estar utilizando como estratégia? Ótimo. Ionara, primeiro eu queria agradecer o convite. Boa noite a todos os estudantes, comunidade em geral. É um prazer estar aqui com vocês, espero que esteja tudo bem. Eu sou a Jaqueline, eu sou pedagoga, orientadora educacional do Campus Palmas, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre dicas de como se concentrar na hora dos estudos. Né? E é um momento muito oportuno para a gente falar sobre essa temática, né? Ionara acabou de falar, muitas pessoas têm se queixado da dificuldade de se concentrar, de ter foco, atenção, dificuldade, falta de memória, né? Então é um momento importante para a gente conversar sobre isso, né? E a nossa memória, o nosso cérebro, ele prega algumas peças na gente, parece que ele prega algumas peças, né? Quando a gente está lendo um livro ou assistindo um filme, vendo alguma, enfim, uma revista, lendo, o nosso cérebro, ele coopera com a gente facilmente, né? E aí, quando a gente senta para estudar, né, parece que fica difícil a concentração, né? A gente não consegue se concentrar, né? E é justamente por isso que a gente está aqui para conversar, para falar sobre essas dicas e, principalmente, né, falar e vocês colocarem em prática essas dicas, né? São dicas simples, mas que vão fazer toda a diferença na qualidade do estudo de vocês. Tá bom? Vamos lá, Fábio? Tem umas anterior, Fábio. Isso. Vamos lá, pode passar o slide. Então, pode parecer uma coisa muito simples e que muitas pessoas já tenham falado para vocês, né? Organizar o espaço de estudo, né? Você precisa encontrar uma área na sua casa onde você possa se sentar confortavelmente e focar nos estudos. Naquele momento ali, você precisa focar nos seus estudos. Então, precisa ser um local iluminado, precisa ser um local que você consiga se concentrar, que não tenha distrações, né? A televisão atrapalha muito, gente conversando ao redor. Então, imagina você tentando se concentrar, focar, e à sua volta tem várias pessoas conversando, tem televisão ligada, você está o celular ali ouvindo barulhinho. Então, é importante esse local, esse espaço de estudo é importante para vocês, tá bom? Pode passar, Fábio. Outra coisa, pessoal, que eu observo, porque eu lido diretamente com os estudantes todos os dias no IFTO, né? A gente entra em contato com eles todos os dias, a gente tenta ajudar, orientar, e eu observo muito que os estudantes não procuram a ajuda do professor, né? Então, se você está com dificuldade, se você não está conseguindo entender o conteúdo, realizar uma atividade, busque ajuda, né? Insira suas dúvidas na plataforma, né? Qual o canal de comunicação que o professor disponibilizou? É o WhatsApp? É o Telegram? É a própria plataforma? Entre em contato, né? A ajuda vai sempre... Eu tenho certeza que os professores estão disponíveis, né? Mas você precisa pedir essa ajuda. O professor precisa entender que aquilo ali você não entendeu da forma como o professor explicou. E aí o professor, sabendo disso, ele vai usar uma outra estratégia, uma outra metodologia para você entender aquele conteúdo. Então, é muito importante vocês buscarem a ajuda do professor, tá bom? Outra coisa, criar uma rotina. Então, para as pessoas que trabalham, né, de 8 ao meio-dia, das 14 às 18, esse momento é um momento de trabalho e às vezes não tem tempo de estudar, né?
E aí, às vezes, na hora do almoço, tem pessoas que ficam no trabalho e tem um tempinho para estudar, então é importante a gente colocar isso no papel, no celular, mas é importante a gente anotar. Então, de tal horário a tal horário, eu estou no meu trabalho, ou eu estou na escola, né? E qual horário que eu posso disponibilizar para estudar, para entrar na plataforma? Então, é importante que vocês entrem na plataforma todos os dias. A não ser que o professor fale assim, olha, galera, conteúdos novos, segunda, quarta, sexta, ou todos os dias. Então, vocês precisam entender como é que é a lógica do professor, a metodologia que ele utiliza. É todo dia que ele posta material? Não, não é todo dia. Então, beleza. Mas é importante você entrar na plataforma para você ver qual é o conteúdo, qual é a atividade. E aí o professor colocou lá uma atividade para você entregar daqui 3 dias. Dentro do seu dia a dia, da sua rotina, que dia que você vai fazer essa atividade? Você vai deixar para a última hora? Você vai colocar um espaçozinho amanhã para você realizar essa atividade? Então, criar a rotina é importante. Traz uma sensação de tranquilidade, né? Você evita aquela correria, aquela agitação de atividades para a última hora. Outra coisa, cria estrutura, né? Você pode organizar melhor o seu dia quando você tem um plano, você sabe exatamente o que você tem para fazer, né? E mantém o seu corpo saudável também. As rotinas ajudam a gente a dormir melhor e a controlar o estresse. E aí, se a gente não cria uma rotina e a gente não consegue administrar o nosso tempo, o que acontece, né? Você dedica menos tempo para entender as matérias e você pode ter dificuldade para fazer essas avaliações, né? E aí, muitas vezes, e eu ouço muito isso lá no IF, no Campus Palmas, os alunos sacrificam o sono para poder terminar as tarefas, né? E aí, por consequência, você vai ficar cansado, você pode ficar doente, né? Então, a gente precisa sempre realizar as atividades em tempo hábil, não deixar para a última hora. Isso traz uma sensação de desconforto, né? Deixar para a última hora, né? E aí, pode passar, Fábio. Você tem a sensação, quando você não cria essa rotina, quando você deixa as coisas para a última hora, a gente tem que tomar muito cuidado com a autossabotagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, mas é quando a gente não consegue, por exemplo, dentro do nosso contexto aqui, realizar uma tarefa ou alcançar um objetivo. Então, os pensamentos tomam conta da gente, pensamentos negativos, né? E aí, se sabotar é você desistir, é você se depreciar, é achar que você não vai conseguir, né? E todos vocês são muito capazes. A gente precisa criar uma rotina para isso. E aí, dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina de estudos, a gente também tem que ter momentos para descansar, né? Então, você precisa ter esses momentos, recarregar as energias é muito importante. Então, você cumpriu as suas atividades do dia? Aproveita para se distrair, para fazer uma coisa que você gosta, né? Cuide do seu sono, que é o que a Cláudia falou, né? Da sua alimentação, e praticar atividade física também é essencial. E aí eu vou trazer agora aqui rapidamente para vocês algumas técnicas de estudo que ajudam a gente a se concentrar, a ter foco e ajudam também na memória. Existem algumas técnicas de estudo que elas não são muito ativas, né? Por exemplo, eu queria estar com vocês aí para ouvi-los, né? Como vocês estudam, né? Vocês só leem o material? Ou releem, ou só grifam? Essas técnicas, elas são muito passivas, né? Ou seja, você tem a sensação de que você estudou, mas, na verdade, só ler o material ou grifar, você não está estudando, né? Então, a gente precisa de algumas técnicas, de algumas estratégias que vão ajudar o nosso dia a dia de estudo. Então, existe uma técnica chamada Pomodoro. A técnica Pomodoro é o seguinte: você pode fazer 4 sessões, né, de 25 minutos e 5 minutos de descanso. Mas, Jaque, como assim, né? Nesses 25 minutos que você vai estudar, você vai ter concentração e foco total. Você vai estar no modo focado, ou seja, você vai estar concentrado. Nada pode te atrapalhar. Então, deixa o celular de lado, redes sociais, coloca o seu celular lá no silencioso, para você realmente, nesses 25 minutos, você estudar de fato. Deu os 25 minutos, marca lá no celular, os 5 minutos depois desses 25, você vai descansar. E aí você vai poder fazer o que você quiser. Você quer olhar seu celular, as mensagens, quer conversar com alguém que está na sua casa, fique à vontade. Quer ir lá beber uma água, quer ir lá fazer alguma coisa na cozinha? Ok, sem problemas. Mas, Jaque, como assim? Eu estudo 25 minutos e você pede para eu descansar 5.
será que realmente esses 25 minutos que eu estudei, eles são suficientes? E por que eu tenho que descansar? Porque a ciência explica, pessoal, nesses 25 minutos, como eu disse a vocês, vocês estão no modo focado, vocês estão concentrados. Os 5 minutos que você vai descansar, você vai relaxar, você vai estar no modo difuso, relaxado. E é nesse momento, nesse modo difuso, relaxado, é que você consegue estabelecer as conexões neurais, é que você consegue assimilar de fato o conteúdo. Então é importante esse descanso. E aí vocês vão lembrar, quando a gente estava lá no ensino médio, fazendo uma atividade de física, de matemática, que exige muito da nossa mente, a gente tentava fazer atividade, às vezes não conseguia e dava uma parada. Não, eu vou parar porque eu não estou aguentando mais. E aí, quando você voltava, parece não, mas realmente fica mais fácil de você entender esse conteúdo. Então, é importante, no modo difuso, ou seja, nesses 5 minutos que você descansa, que você vai estabelecer, que você vai assimilar esse conteúdo. Tá bom? Você pode fazer uma série de, igual tá mostrando aí para vocês, 25, descansa 5, 25, descansa 5, 4 vezes. Quando deu essas 4 vezes, você pode descansar 30 minutos e começar uma nova sessão, né? Ou se você achar que não é suficiente, já que 25 minutos é pouco tempo, né? Você pode aumentar também, você pode fazer a sua técnica, né? Da melhor maneira que for para você, tá bom? Essa técnica é interessantíssima para a questão da memória, para a questão da concentração, tá bom? Pode passar, Fábio. As revisões seriadas, elas também são importantíssimas. O que é revisão seriada? É você revisar o conteúdo. Mas, Jaque, como é que eu reviso esse conteúdo? O que eu faço? Você pode utilizar 3 técnicas, que eu não vou me adentrar nelas, mas eu passei para a Ionara, né, Ionara? Uns videozinhos que explicam exatamente como é que são essas técnicas que vocês podem utilizar para revisar o conteúdo e para aquele conteúdo não cair no seu esquecimento. Porque o que acontece? Vocês estão vendo aí, ó, depois de 20 minutos que você estudou, 42% do seu aprendizado já foi perdido, tá? Isso é científico, pessoal. Depois de 24 horas, um dia depois, 67% do que você aprendeu, você perdeu. Isso se você não fizer as revisões, né? E depois de 31 dias, 70% do seu aprendizado foi perdido. 60 dias, 90% do que você aprendeu já foi esquecido. Então, é muito. Se tem uma técnica que é importantíssima, é vocês revisarem os conteúdos. Então, tem a técnica dos mapas mentais, tem dos resumos e tem dos flashcards. Então, para a gente não se adentrar muito, senão não vai dar tempo, a Ionara vai disponibilizar para vocês essas técnicas que vão ajudar vocês a revisar o conteúdo. Outra coisa que ajuda também na revisão do conteúdo é vocês praticarem, fazer exercício. Né? Depois de estudar a teoria, fazer exercício para mensurar o que você entendeu e o que você não entendeu tão bem. Né? E o seu material de revisão é importante que você monte com as suas próprias palavras. Às vezes a gente acha que fazer um material de revisão é a gente pegar o que está lá no livro e copiar. Não é. Revisão é você explicar o que você entendeu com as suas palavras, escrevendo, né? Fazendo resuminhos. Tá bom? Pode passar. Tá, mnemônicos. Galera, o que é esse mnemônicos, né? São macetes, é um conjunto de técnicas que a gente utiliza para memorizar algumas matérias. Tem algumas matérias, eu me lembro assim, de português, de química, que tem coisas que não tem jeito, a gente precisava memorizar, né? Por exemplo, vocês que fazem o curso de administração, de gestão pública, né? Tenha os princípios da administração, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para a gente memorizar esses princípios, a gente vai lá e coloca, para dar sentido nessa memorização, você coloca LIMP, né, que são os 5 princípios da administração pública. Uma outra coisa também que eu me lembrei, e esse pessoal aqui não vai me deixar na mão, porque eles são da mesma idade que eu, na nossa época, a gente tinha que memorizar a tabela periódica, né, e no vestibular, inclusive, a tabela periódica não vinha, né, a gente tinha que realmente memorizar. E aí, acho que na família 2A, se eu não me engano, tinha lá o lítio, o sódio, enfim. E aí era dificílimo a gente decorar toda a tabela. E tinha um professor que ele utilizou uma estratégia de mnemônico. Para a gente realmente lembrar, a gente fez era assim, que é o lítio, né, na capa da revista que roubaram o Césio e o Frâncio. Eu nunca mais esqueci disso. Eu consegui memorizar de uma forma lúdica e que desse sentido para mim, aquela forma de memorizar.
Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar muita coisa, e muita coisa de acordo com o que vocês estão estudando, né? Com o curso, com o conteúdo que vocês estão estudando. Então, vale a pena. Fórmulas de matemática, tem muitos macetinhos para a gente lembrar, e ajudam a gente, porque pensa bem, você sabe fazer resolução de um exercício, mas você não lembra da fórmula, né? Então, não dá, é uma estratégia bacana para a gente usar. Pode passar. O método Feynman é, assim, é a gente explicar a matéria para a gente mesmo, ou para um colega. Porque quando a gente ensina para um colega, a gente aprende 2 vezes. Então, é você pegar um conteúdo, você ler, você escrever, né? E depois você falar para você mesmo o que você entendeu, ou para um colega. Essa técnica também é excelente para a gente poder, então, assimilar esse conteúdo. Tá bom? Pode passar, tá quase acabando. E aí, por fim, para a gente fortalecer a nossa memória, a gente pode utilizar-se de algumas dicas, de algumas técnicas para ajudar nesse dia a dia de estudo, né? Então, você pode, por exemplo, memorizar a ordem das cartas de um baralho. Palavras cruzadas é excelente na questão da memorização. Quebra-cabeças, aprender um novo idioma, né? E outra coisa também interessante é, antes de vocês dormirem, né, é vocês tentarem relembrar ali, deitado mesmo, o que vocês fizeram no seu dia, o que vocês comeram, com quem vocês conversaram, o que as pessoas que estavam com você vestiam, quais os lugares que você esteve, né? Fazer isso ao final do dia e tentar lembrar de tudo que aconteceu no seu dia. Ajuda também na questão da memorização. Outra coisa também é praticar exercício físico, que a Cláudia também disse, né? O exercício físico, ele melhora e protege a nossa função cerebral, né? Então, é importante a gente escolher a melhor estratégia, né, para fortalecer a nossa memória, e o mais importante é a gente não ficar parado, tá bom? Agradeço imensamente, muito obrigada, e a gente está aqui.